Olá, pessoal! Finalmente criei coragem e gravei meu primeiro tutorial. É uma maquiagem linda, foi feita usando tons de azul e eu espero muito que vocês gostem. Para começar, eu vou usar a base de sombras da NYX, na cor branca, e vou aplicar usando um pincel em toda a pálpebra. Eu gosto de usar bastante e deixar a pálpebra bem branquinha, porque assim a sombra vai ficar bem pigmentada e vai ficar até mais fácil de esfumar. Então, não precisa passar muito pouquinho. Quem não tem o primer de sombras, pode usar um corretivo que seja de um tom bem clarinho, que vai funcionar da mesma forma. Depois que eu apliquei em toda a pálpebra, eu gosto de dar umas leves batidinhas sobre todo o primer, para que a pele absorva bem e não fique acumulado em lugar nenhum. Logo em seguida, eu vou pegar um pincelzinho bem macio e usando um tom de marrom que não seja muito escuro, eu vou aplicar em todo o côncavo, tomando o cuidado de não deixar a sombra ficar marcada, portanto, nós vamos esfumar bastante, quantas vezes for preciso. Agora, nós já vamos aplicar a primeira sombra. A sombra que eu vou usar é a White Frost da MAC. É uma sombra branca linda e eu vou aplicar na pálpebra usando um pincel de esponjinha, mas pode ser usado também um pincel normal. Vou aplicar com cuidado. Agora eu vou começar a aplicar o primeiro tom de azul, é um azul claro da paletinha da Catherine Hill. E vou aplicar com bastante cuidado para que essas sombras não fiquem marcadas, para que não haja divisa entre uma cor e outra. A sombra branca é uma sombra que é difícil de ficar bem esfumada, então tem que tomar um cuidado redobrado, mas se vocês quiserem podem usar uma sombra com algum tom perolado, ou algum tom que não seja o branco, para facilitar a vida de vocês. Depois eu gosto de pegar também um pincelzinho bem macio e reaplicar um pouco dessa sombra clara, para facilitar também na hora do esfumado. O segundo tom de azul é da mesma paleta, é uma cor de azul linda, e eu vou aplicar em quase todo esse espacinho da pálpebra móvel que ainda não tem sombra. Vou tomar o mesmo cuidado de esfumar bastante, para que fique um resultado bem bonito. Eu gosto bastante de usar esses aplicadores de esponjinha, eles são bem baratos, são fáceis de encontrar e são uma ótima alternativa para quem não tem uma variedade de pincéis. Agora eu vou usar a sombra Blackout da paletinha Smoked da Urban Decay. E vou aplicar passando até mesmo sobre essa fitinha que está no canto externo dos olhos, para que ao tirar já esteja a marquinha que nós precisamos. Vou esfumar bastante, a sombra preta faz toda a diferença, mas é preciso ter um pouquinho de cuidado para não ficar marcado. Deem uma olhada nos olhos prontos. Agora eu vou pegar novamente aquela sombra marrom que usei para esfumar no começo, usando um pincel que não seja muito grande. Esse que eu vou usar é um pincel lápis da Sigma. E vou contornar toda essa sombra que eu acabei de aplicar. Essa parte é fundamental. Ela vai dar uma grande diferença no resultado final, então é preciso tomar bastante cuidado. Eu vou aplicar mais um pouco, dessa vez usando um pincelzinho um pouco maior, porém bem macio também, que é bem importante. E com o auxílio de um cotonete, eu vou dar uma limpadinha no canto interno dos olhos, tirando todo o excesso de sombra, para que fique bem delicado. Eu gosto de deixar essa região dos olhos sempre bem limpinha, para não tirar a delicadeza da maquiagem. E vou reaplicar mais um pouco de sombra marrom, porque eu percebo que ainda tem uma marcação ali, criando uma divisa entre uma cor e outra de sombra. Agora, eu já vou iluminar debaixo da sobrancelha. Essa sombra que eu vou usar é a sombra Vanilla da MAC.
Eu recomendo que vocês usem uma sombra que não tenha muita cintilância, principalmente porque nós já usamos sombras com bastante cor na pálpebra, então é desnecessário uma sombra com muito brilho. E é importante lembrar que essa sombra tem que ficar bem esfumada com esse marrom que já estava ali. Agora, eu vou usar mais uma vez uma sombra da paletinha Smoked, é a sombra Backdoor, e um pincelzinho chanfrado e vou fazer a correção da sobrancelha. Observem, antes de eu fazer essa correção, a diferença que dá para o lado que está pronto e o lado que eu estou fazendo. Eu gosto de usar a sombra marrom porque ela dá um efeito bonito e natural ao mesmo tempo. Agora, eu vou dar uma finalizadinha no canto interno dos olhos, aplicando um glitter, que na verdade é um pigmento do Boticário. Essa quantidade que eu vou aplicar é opcional, pode ser muito, pode ser pouco, e você pode também optar por não passar, mas fica um efeito bem bonito, bem delicado. Em seguida, eu vou aplicar o delineador que eu uso é o Black Track da MAC, usando também um pincel chanfrado. O delineador faz toda a diferença. Em seguida, eu já posso tirar aquela fitinha que eu usei como auxílio. Vou aplicar a máscara de cílios. Eu gosto muito da máscara da Maybelline, a Colossal. Ela realça bastante os cílios, faz toda a diferença. E agora já vou começar a preparação da pele. Vou aplicar um primer. Esse primer vai preparar a pele para receber a base, o corretivo. Posso aplicar usando os dedos ou posso aplicar usando um pincel. A primeira coisa que eu vou aplicar é o corretivo. Esse é um corretivo da Kryolan. E eu posso utilizar um pincel ou o próprio dedo. O cuidado que eu tenho que ter é o de não esfregar esse corretivo na pele. É importante que eu dê batidinhas para que ele fique bem bonito e dê a textura que eu preciso. Nem muito grosso, nem acumulado. Vou passar na olheira. O corretivo ele vai ser usado nos lugares no rosto que tenham alguma imperfeição, uma espinha, uma olheira, alguma manchinha. Sempre dando batidinhas. Em seguida, eu vou aplicar a base. A base que eu gosto é a da Revlon. Posso aplicar usando os dedos, posso aplicar usando também um pincel. Eu gosto mais do pincel. Vou dar uma acelerada na imagem. A base faz toda a diferença. E é interessante que você pode aplicar a quantidade de base que for interessante para a sua pele, formando camadas para ficar um resultado bonito e ao mesmo tempo natural. Vejam como a pele vai mudando, vai ficando bem mais bonita e ao mesmo tempo natural, sem ficar carregado ou pesado. Uma coisa que eu gosto bastante de fazer também é esse contorno na sobrancelha. Eu vou usar o mesmo corretivo que usei para corrigir a olheira. E usando um pincel de corretivo, eu vou fazer um contorno na sobrancelha. Isso vai realçar bastante, vai ficar bem bonito e vai dar um destaque enorme para as sobrancelhas. Eu vou reaplicar mais um pouquinho de base nessa região da olheira. Eu deixo sempre essa parte por último. Vou aplicar o pó. O pó é legal você aplicar com um pincel bem macio, para que ele deixe esse pó bem uniforme na pele. Eu gosto de usar um pó solto, que é chamado de pó facial. E não há necessidade de aplicar bastante pó. É só uma quantidade suficiente para matificar o rosto, tirar qualquer brilhinho de oleosidade que possa permanecer. É interessante espalhar esse pó, sempre fazendo movimentos circulares. Em seguida, eu vou pegar mais uma vez a sombra marrom, Backdoor, usando um pincel de precisão, e vou passar essa sombra bem rente aos cílios inferiores da modelo. Vou usar um lápis que é a prova d'água, da Urban Decay, em toda a linha d'água. E vou aplicar o blush. O blush que eu vou usar nela, ele tem um tom bronze,
Fica lindo e é importante aplicar aos poucos para que você construa camadas de blush e não fique nada carregado. Mais uma vez eu repito que eu vou usar um pincelzinho bem macio para que essa aplicação fique suave. Agora eu vou aplicar um iluminador. Vou usar um pincel macio, esse iluminador é o Soft and Gentle da MAC. E bem nessa hora eu percebi que a pilha estava descarregando, por isso que o vídeo ficou um pouquinho mais apressadinho no final. Estou aplicando o batom cor 35 da Vult. É um batom que não é muito escuro. E agora a maquiagem pronta. É uma maquiagem que combina com várias cores de roupa. É uma das minhas preferidas. Bom, pessoal, esse foi meu tutorial. Espero bastante que vocês tenham gostado, para que seja o primeiro de muitos outros. Não deixem de comentar, compartilhar com seus amigos e não deixem também de me contar o que vocês acharam. Um beijão!